Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Meu nome é Edgar Bin, eu sou psicanalista, filósofo e hipnoterapeuta. E estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que é também psicanalista, é terapeuta holística e consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um programa especial, querido ouvinte. Nós teremos aí um programa de 1 hora de duração e nós vamos receber hoje. Não é uma participação especial, porque ela vai participar várias vezes do nosso programa, né, em situações específicas. E nós estamos recebendo a nossa amada filha, Beatriz Bin. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde. Boa tarde. A Beatriz, ela é uma jornalista, trabalha falando e escrevendo sobre arte, cultura. E sempre que ela estiver conosco, a gente vai trazer uma recomendação interessante de filme, de série, de livro, para nos ajudar, né, através da arte, a entender a vida, a entender as relações, entender a espiritualidade, as dimensões todas nas quais todos nós estamos inseridos, né? E que a gente pode, muitas vezes, lançar a mão desses instrumentos para expandir as nossas consciências. Tem muita coisa escondida aí por trás dessas produções que são muito valiosas para todos nós. E o programa de hoje está sensacional, porque a gente vai falar a respeito de um livro, gente, que está fazendo um enorme sucesso. O título do livro é A Biblioteca da Meia-Noite. Já é um best-seller, interessantíssimo, ele traz vários ensinamentos, ele aborda temas complexos, ele fala de aspectos da vida que muitas vezes são extremamente desafiadores para nós. E para a gente dar conta de comentar os acontecimentos da história e trazer, né, isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, não tem como a gente fazer isso sem falar, sem contar alguns acontecimentos, falar de alguns trechos do livro. Então, se você quer aproveitar o livro de forma inédita, saiba que a gente vai dar aqui alguns spoilers, tá bom? Mas vamos falar com quem entende do assunto, né? Vamos perguntar aí. Bia, conta pra gente um pouquinho sobre o livro. Então, pra gente entender melhor esse universo, é interessante a gente saber quem que foi o autor desse livro, né? Quem que escreveu. A Biblioteca da Meia-Noite foi escrita por Matt Haig. Ele é um autor e jornalista em inglês, que ele também, além de livros de ficção, como a Biblioteca da Meia-Noite, ele escreve livros infantis, de autoajuda, o que dá para entender um pouco dos conhecimentos que ele traz nesse livro, né? E o romance de maior sucesso dele é A Biblioteca da Meia-Noite, que é considerado, como o Edgar comentou, um best-seller mundial, que hoje tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos. O livro ele foi lançado em 2020, mas ele só chegou no Brasil na segunda metade de 2021. E segundo o Publish News, que é um dos portais mais importantes do mercado editorial, A Biblioteca da Meia-Noite foi o 10º título ficcional mais consumido pelos leitores brasileiros no ano passado. Quer dizer, ele não é só um sucesso mundial, ele é um sucesso especialmente aqui no Brasil, sim, né, entre brasileiros. Muito bem. E o que fala esse livro, né? A Biblioteca da Meia-Noite acompanha a protagonista, que se chama Nora Cid, que ela é uma mulher de 35 anos, muito talentosa, em diversas áreas, só que ela se encontra extremamente insatisfeita com a vida dela. E a Nora, ela sofre de depressão, ansiedade, são até questões que vale a pena o leitor ficar atento, né? Caso tenha alguma questão com ele, que não se gostaria de entrar nesse universo, mas também tem muitas reflexões para quem, de fato, tem depressão e ansiedade. E essas questões de saúde mental são situações que acabaram fazendo com que a Nora tomasse algumas decisões na vida que ela se arrepende, que ela faz com que os ICs atormenta, como todos nós. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito outra coisa? E aí ela vive se perguntando por que ela não seguiu um rumo diferente na vida dela. E aí, certo dia, após a Nora ser demitida da loja de instrumentos musicais que ela trabalhava como vendedora, e após ela descobrir que o gato dela foi atropelado, ela percebe que, de fato, a vida dela não tem nenhum sentido e decide tentar se suicidar. Veja que interessante, como o Edgar falou. A espiritualidade conversa conosco através das músicas, dos filmes, do cinema, né, de livros. Então, quando a gente fala assim, leia um livro edificante, às vezes a gente escolhe um livro e aquele livro tem tanta mensagem, né? A gente fala assim, puxa, parece que esse livro está falando exatamente para mim, né? E olha só o que a Beatriz falou, uma mulher de 35 anos,
no auge da sua vida, né? Já não é adolescente, já não é também uma senhora, né? No auge da sua vida, ela mostra-se insatisfeita com a vida, cheia de incertezas, cheia de dúvidas pelas escolhas que fez, né? O cis, como a Beatriz bem mencionou, sem motivação, desanimada, com depressão e ansiedade. Gente, quantos de nós não nos sentimos, ou em algum momento já sentimos assim, né? Ou estamos assim, ou já nos sentimos assim, né? Nesse mesmo lugar dessa personagem, a Nora do livro. Só que a questão é que, diferente do que a Nora esperava, né? Quando ela tenta se suicidar, a vida dela não acaba. Na verdade, ela se encontra entre a vida e a morte em uma biblioteca, que é a Biblioteca da Meia-Noite, o título do livro, que é um lugar em que ela tem a oportunidade de viver todas as vidas que ela poderia ter vivido se ela tivesse feito decisões diferentes. E a gente até trouxe aqui um trecho do livro, né, que mostra até como a escrita do Meff é bem gostosa de ler, bem fácil, e que explica melhor do que a gente falar o que é essa biblioteca. Ele fala assim: entre a vida e a morte há uma biblioteca. E, dentro dessa biblioteca, as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido. De ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo de que se arrepende? Que pergunta, hein? Será que a gente faria diferente? Fantástico, né? A gente se pergunta isso o tempo todo, né? A gente se arrepende do que a gente faz o tempo todo, né? A escolha, a capacidade soberana que nós temos de decidir o caminho que a gente deseja trilhar nas nossas vidas é algo muito desafiador nas nossas vidas também, né? É algo que a gente faz constantemente, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito desafiadora de se fazer, porque a escolha envolve duas coisas muito desconfortáveis para todos nós. A primeira delas é a renúncia, né? Quantas coisas a gente abre mão de fazer para cada coisa que a gente decide fazer. A gente escolhe uma, mas abre mão de centenas, às vezes milhares, que poderiam estar no lugar daquela uma, e isso cria uma sensação de angústia, de que está conseguindo menos. Sim, no fundo é isso. E a outra, que todo mundo também faz, é a comparação. A gente compara, a gente muitas vezes é injusto conosco mesmos nesta comparação, porque a gente compara o resultado, às vezes ruim, daquilo que a gente escolheu, com o resultado bom, ou pelo menos que a gente considera bom, que a gente acredita que é bom, da escolha que a gente não fez. No livro Paradoxo da Escolha, de um psicólogo americano renomado, o Barry Schwartz, ele cita um estudo no qual uma empresa decide presentear os seus funcionários com uma viagem. E aí eles selecionam lá 20 funcionários, 10 eles presenteiam com uma viagem para o Havaí, e outros 10 eles presenteiam com uma viagem para Paris. Que pena que eu não trabalhava nessa empresa nessa época. Mas a verdade é que eles fazem o seguinte: metade dos funcionários, eles dão o direito da pessoa escolher o destino. Bom, você viaja aí para onde você quiser, você escolhe Havaí ou Paris. A outra metade não, a outra metade eles determinaram: você vai para Havaí, você vai para Paris. Quando eles voltaram da viagem, eles fizeram um grupo de estudos e constataram que os funcionários que escolheram o destino aproveitaram menos a viagem do que aqueles que não escolheram. Por que isso? Porque ficaram comparando, porque ficaram pensando: puxa, como seria se eu tivesse ido para o Havaí, se eu estiver em Paris? E o outro que foi para Paris, aliás, o outro que foi para o Havaí ficou pensando: puxa, como seria se eu tivesse ido para o Havaí? E é muito louco, né? Que a gente vai comparar com algo que a gente não tem ideia, não conhece. Não sabe, né? A gente imagina e idealiza que aquela escolha que a gente não fez, né, teria sido tudo lindo e maravilhoso. Pois é, né? Então. Isso muitas vezes coloca a gente em determinadas encruzilhadas que geram angústia, né? Que é o que o livro retrata muito bem, né? Esses arrependimentos, essas culpas da protagonista do livro, elas decorrem exatamente dessa comparação. Né? Sim, e é muito interessante porque por isso que eu acredito que esse livro
é para qualquer idade, assim, porque todo mundo passa por isso. Eu acho que a partir que você sai da infância e entra na pré-adolescência, na adolescência, a gente tem várias dúvidas. Ah, se eu tivesse feito essa faculdade ao invés daquela, se eu tivesse aceitado aquele emprego, se eu tivesse saído daquele emprego, se eu não tivesse terminado aquele relacionamento, se eu tivesse começado aquele relacionamento. Quando você começa a crescer, os e se's acabam nos assombrando, né? Sempre o se, né? A vida inteira tem um se. E aí, continuando com a história do livro, nessa biblioteca, ela se encontra com a bibliotecária da escola que ela estudava quando criança, que era uma pessoa que ela gostava muito, que ajudou ela durante um período difícil, só que depois da época da escola, ela perdeu o contato com essa bibliotecária. E na Biblioteca da Meia-Noite, essa bibliotecária ela serve como uma espécie de guia da Nora, que ela ajuda a Nora entender o que são aqueles livros e como eles podem ajudar ela. Essa senhora, por exemplo, ela explica para Nora, eu vou falar mais um trecho do livro, ela diz: cada vida contém muitos milhões de decisões, algumas grandes, algumas pequenas, mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Exatamente o que o Edgar falou, né? Exatamente. Ocorre uma variação irreversível, o que, por sua vez, leva a outras variações. Esses livros são portais para todas as vidas que você poderia estar vivendo. Que legal, né? Você poder estar num lugar cheio de portal e escolher portal e saber, o né? portal que você quiser, né? Mas esse trecho do livro ele chama atenção especialmente pelo seguinte: relacionamento, né? A menos que você seja um ermitão e decida viver numa caverna nas montanhas, você vai ter que se relacionar. Você vai ter que se relacionar com os acontecimentos da vida, você vai ter que se relacionar com você mesmo, muitas vezes. Principalmente você mesmo, né? Uhum. E vai também ter que se relacionar de forma muito especial com as pessoas que compartilham com você essa experiência, essa passagem pela vida material. É por meio desses relacionamentos que nós vamos evoluir espiritualmente. E os mentores espirituais, eles nos ajudam nessa jornada. Eles estão aqui, sabe, pedindo pelo amor de Deus para a gente deixar eles acessar o nosso campo vibratório para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos impulsionar no caminho que vai ser mais contribuição para nós. E essa bibliotecária, ela representa exatamente essa espiritualidade que quer nos ajudar, né? Exatamente. A nossa reforma íntima só acontece nos relacionamentos, né? Por isso que nós estamos aqui nessa matéria, né, em sociedade, vivendo em sociedade, para se transformar, voltar, né, a despertar aquilo que nós já somos. E como o Edgar comentou, quanticamente falando, nós sabemos que existem, não milhares, mas infinitas possibilidades na vida, né? E quando fazemos uma escolha, outras são deixadas de lado, como já bem pontuou aqui. E nós vamos para outro espaço. E cada escolha vai nos levar para um lugar diferente. Como na biblioteca, cada livro é um portal para outras vidas. E cada escolha que deixamos de fazer no mundo quântico, abre-se uma outra dimensão, né? São os famosos mundos paralelos. Existe, todas as possibilidades estão disponíveis. Então, se deixamos de fazer outras infinitas possibilidades, cada uma, se fizéssemos, abriria uma nova vida, né? E essa bibliotecária, ela também explica para Nora que todos os livros são portais, exceto um, que ela chama de Livro dos Arrependimentos. Esse livro ele é dividido por anos, então como a Nora tem 35 anos, o livro tem 35 capítulos, e contém todos os arrependimentos da Nora. E conforme o livro avança, os capítulos ficam maior, porque conforme ela crescia, mais arrependimentos ela acumulava. Mais história, né? Isso é muito legal, né? Porque, veja, quando criança, nós não temos arrependimentos, né? À medida que a gente vai vivendo, que a gente vai amadurecendo, que a gente vai se relacionando, a gente vai acumulando arrependimentos, tristezas que vão muitas vezes estar na raiz de muitos problemas que a gente enfrenta na vida adulta. E a criança não tem arrependimento porque ela não tem julgamento, né? Nas decisões dela, ela simplesmente escolhe, né? Sem definir nada. E esses arrependimentos no livro da Nora, assim como nos nossos livros, eles variam dos mais corriqueiros. Então, como por exemplo, um dos arrependimentos da Nora era: eu me arrependo de não ter feito exercício físico hoje. Aos mais significativos, mais importantes, como outro arrependimento da Nora, que é: eu me arrependo de não ter dito ao meu pai que o amava antes dele morrer. Olha só, exatamente, né? Quanto mais vamos vivendo a cada ação, a cada escolha, o sentimento da culpa, do arrependimento pode aparecer e vai aparecer, né? Ou seja, arrependemos de coisas que fazemos e nos arrependemos também de coisas que deixamos de fazer. Sempre tem aquele famoso se.
Ah, se eu tivesse feito isso ou aquilo. Ah, se eu não tivesse feito tal coisa. E por aí vai, né? E voltando a essa questão da criança, né, de fato a criança não tem do que se arrepender, ou tem a ausência de julgamento faz com que ela não se arrependa de nada que ela faz, né? Mas, por outro lado, é na infância também que a nossa mente subconsciente recebe as influências de outras pessoas, né? Sim, Influências sim. de pais, mães, avós, professores, enfim. Os adultos que convivem com aquela criança, e essas influências, ou da forma como a gente chama na hipnose, né, na hipnoterapia, essas sugestões são acatadas pela mente subconsciente. Muitas dessas sugestões se tornam crenças. Essas crenças podem ajudar aquela criança a se tornar um adulto empoderado, Seguro, né? né, potente para realizar aquilo que deseja e ter uma vida feliz. Mas muitas dessas crenças não. Muitas dessas Exatamente. crenças se tornam limitações importantes que, na grande maioria das vezes, está na raiz de problemas de relacionamento, de dinheiro e muitas vezes até de problemas de saúde. E por quê? A criança, ela tem uma mente aberta, o subconsciente é aberto. Então, quando vem a figura do pai, da mãe, que para a criança são autoridades, aquilo que nós falamos, né, para os nossos pequenos, é algo muito relevante, tem que ser tomado muito cuidado com o que falamos. Porque vai entrar e às vezes vai uma crençazinha ali para o subconsciente, que aí, ao contrário do que o Edgar falou, torna uma pessoa insegura, né? Um adulto inseguro, um adulto desencorajado, né? Com medo de tudo. Então, quantas coisas, né? Quantas crenças, infelizmente, fala, limitantes, né? a gente coloca. Na E melhor das intenções, e a gente né? fala com a melhor das intenções e nem percebe. Nem percebe. Né? Um Exatamente. exemplo que a gente costuma dar muito, que eu acho que é muito significativo, a criança 2, 3, 4 anos de idade sobe em algum lugar para poder pegar alguma coisa na prateleira que está em cima. E aí o pai ou a mãe dá um grito com a criança e fala: desce daí, moleque, você vai cair, vai quebrar a perna, vai se machucar, vai bater a cabeça. Isso, muitas vezes, está na raiz de problemas de insegurança. Desempodera, né? Desempodera Ao invés de a falar criança. para a criança, olha, o que você quer pegar? Presta atenção no que você está fazendo, né? A presença, trazer a presença para a vida da criança. Né? Pode subir, não suba que você vai cair, vai se machucar. Então, assim, quer pegar algo? Faça com atenção, né? Com presença. Exatamente. Mas, Bia, qual que é o objetivo dessa biblioteca, desses livros no final? Então, a bibliotecária explica para Nora que porque ela chegou nessa biblioteca da meia-noite, ela tem agora a oportunidade de escolher uma vida em que ela tomou uma decisão diferente da que ela tinha tomado na vida raiz dela. E aqui vale a pena a gente ressaltar, porque o vida raiz é o termo que o autor escolhe, que se repete ao longo do livro, para falar da vida em que ela viveu até aquele momento, até ela decidir se suicidar. A vida da encarnação presente. Exatamente. E se ela encontrar uma vida em algum daqueles livros que ela realmente quisesse viver, então ela ia continuar vivendo naquela vida e aos poucos a biblioteca da meia-noite ia se tornar uma memória perdida na lembrança dela. Mas se ela sentisse que aquela vida, se ela sentisse naquela vida um sentimento de decepção ou uma expectativa frustrada, ela voltaria para a biblioteca e poderia experimentar uma nova vida com um novo livro. Oportunidade de escolher um outro caminho. Uhum. Então ela só ia ficar na vida em que ela realmente estivesse plenamente satisfeita e feliz. E você tem algum exemplo aí dessas vidas para a gente poder entender melhor como é que isso acontece no decorrer da história? Sim, então, ao longo do livro, a Nora vive várias vidas que têm alguma relação de fato com algum arrependimento dela, até vidas que ela imaginava, que ela nunca pensou na vida raiz dela e que ela decidiu experimentar. Uma dessas vidas envolve o ex-noivo da Nora. Na vida raiz da Nora, ela tinha um relacionamento com um homem que tinha lados positivos e negativos. Então, ao mesmo tempo que ela comenta que esse noivo ajudava ela quando a mãe dela estava doente, ele também era um homem que não dava muito apoio para ela em outras questões que ela gostava, em outros sonhos dela. Uhum. E ela ficou noiva desse rapaz, só que um pouco antes do casamento acontecer, ela decidiu desmanchar o noivado com ele, né? E esse homem, ele tinha o sonho de abrir um pub no campo. A história se passa na Inglaterra, então na área rural da Inglaterra. E apesar desse nunca ser o sonho dela, por ela se empolgar com a animação dele, ela acabou fazendo planos para depois que eles casarem, eles trabalharem para realizarem esse sonho. Mas nunca foi de fato uma vontade dela. E então ela decide, na biblioteca, ver essa vida, que ela não terminou o relacionamento com esse rapaz e que ela, de fato, decidiu mudar pro campo e abrir um pub, né, um bar. Só que aí,
ela chega nessa vida. É interessante porque ao longo dessa experiência da Nora, logo que ela chega, imagina a gente, se a gente chegasse numa vida completamente diferente, a gente está em um ambiente novo, a gente não conhece as pessoas. Então, toda a vida nova que ela experimenta tem esse tempo de adaptação. E aí, após esse tempo, ela percebe que esse rapaz, que estava vivendo a vida dos sonhos dele, segundo o que ele falava para ela na vida raiz, ele tinha conseguido abrir um pub no campo, eles eram casados, só que ele traía ela nessa vida mais de uma vez, e que, porque ele tinha um pub, ele estava tendo alguns problemas envolvendo a bebida. Com vício, né? Quantos sonhos colocamos, expectativas, e quando atingimos aquele sonho, como nós imaginávamos. Outro ponto é seguir o sonho da outra pessoa, como a Beatriz comentou. Não era o sonho dela, né? Nessa vida que ela foi, ela estava seguindo o sonho que era do companheiro, o sonho do pub na Inglaterra. E, né, ela seguiu, aconteceu aquilo. Veja que em outro momento, né, que nós vamos comentar aqui agora pelo tempo, a Nora também tem uma relação parecida, né, Beatriz, com o pai. Né? O pai queria que ela seguisse o sonho dele, não o que era dela, né? É uma outra oportunidade para vocês seguirem no livro. Então, quando a gente fala em ser o que a gente é e não ser o que o outro quer que sejamos, tem muito a ver com isso. Você faz escolhas por você ou pelo outro? Quantas vezes tornamos nosso mundo menor, nos diminuímos para encaixar no mundinho do outro? Pessoal, percebam que façam pergunta: o que vocês estão buscando? Né? Isso é realmente seu? É de outra pessoa? Né? Muitas vezes a gente está batalhando ali, lutando para conseguir algo e ir atrás de algo que não é nosso. E outro ponto legal que eu acho interessante comentar é que na vida não vivida, Nora tem a experiência da traição. E isso faz um link interessante com a visão sistêmica. O fato dela seguir o sonho do noivo já gera um emaranhamento no sistema pautado no desequilíbrio entre dar e receber. Na vida, né, raiz, na vida da encarnação presente, ela percebeu, a Bia comentou que ele não ajudava tanto ela assim. Ela sempre, né, vivendo a vida dela ali, mas não tinha o que a gente chama assim de um relacionamento nutritivo entre as trocas. Né? Na vida atual, ela percebeu que não havia isso. Tanto que ela resolveu terminar o relacionamento. E na vida que ela foi, né, para experimentar, ela largou isso, deixou de lado isso. E o que aconteceu? A ordem do dar e receber desequilibrou. E muitas vezes, não é sempre, a gente não pode ser, em visão sistêmica, nada é taxativo. Mas muitas vezes, quando um companheiro dá muito do que o outro, esse companheiro que muito recebeu, ele vai embora. E a traição é um motivo para ele ir embora. E isso acontece, gente, porque está tão desequilibrado que a pessoa que recebeu não tem como retribuir. Então ela vai achar o motivo inconscientemente, né, de se afastar daquele relacionamento. Vocês imaginam um devedor que não tem como retribuir, como pagar a dívida? Ele foge, ele se assusta, né? Vai embora. Não quer a dívida. Não né? quer a dívida, exatamente. Conta pra gente aí mais uma história, mais um caso que aparece no livro, ou sei lá, mais de um, se você quiser, que a gente pode aí trocar uma ideia, bater um papo e refletir sobre isso. Outro caso muito interessante do livro, de uma das vidas que a Nora escolhe viver, na vida raiz da Nora, quando ela era mais nova, ela tinha uma banda com um irmão e o amigo do irmão, e era uma banda que estava crescendo, eles eram muito talentosos, eles tinham o potencial para se tornar uma banda famosa, só que a Nora acabou desistindo da banda por conta de questões envolvendo ansiedade, ela tinha alguns ataques de pânico antes de subir no palco. E aí, por conta disso, na vida raiz da Nora, tanto o irmão dela quanto o amigo do irmão tinham muito rancor dela, porque, segundo eles, ela tirou a oportunidade deles de serem famosos e de trabalharem com música, né, profissionalmente. Então, quando ela está na biblioteca, ela fala para a bibliotecária da Biblioteca da Meia-Noite que ela gostaria de experimentar essa vida em que ela não desistiu da banda e ela continuou.
E aí, quando ela entra nessa vida, é muito interessante também, porque, como a gente já comentou, o autor é inglês, a história se passa na Inglaterra, mas quando ela entra nesse livro, ela está em turnê no Brasil, mundialmente, em São Paulo. Né? Prestigiando os brasileiros no Brasil. Só que ela percebe que, de novo, como a gente comentou, ela tem esse tempo de adaptação, e ela está em cima do palco, tocando para uma multidão em São Paulo, só que ela percebe que o irmão não está na banda, que ele não está no palco com ela. E aí, aos poucos, ela tenta procurar o irmão, quer saber onde ele está. Ela está sendo entrevistada por brasileiros. Ela descobre que o irmão, ele não está na banda porque, justamente por ele ter essa vida envolvendo com a música, de fama, de sucesso, ele acabou se envolvendo com bebidas e com drogas e ele morreu. Então, o sonho do irmão na vida raiz acabou levando ele para um desencarne na vida em que a Nora experimenta. E outro caso muito interessante, outra vida que ela vive que eu acho uma das mais legais, é que na vida raiz dela, eu comentei que o gato dela morreu atropelado, né? E quando ela vai para a biblioteca, ela comenta com a bibliotecária que ela queria ver uma vida em que ela era uma boa dona de casa, de gato, e que ela não deixou o gato sair da casa na noite em que ela decidiu se suicidar. E aí ela vai para essa vida e ela começa a procurar o gato no apartamento, ela não acha ele, ela vê que tem a ração dele e tudo mais, e ela encontra ele debaixo da cama morto. E aí no segundo que ela percebe que ele está morto, ela volta automaticamente para a biblioteca, muito revoltada, e começa a brigar com a bibliotecária, falando que ela queria ver uma vida em que o gato dela estava vivo. E aí a bibliotecária, muito calmamente, fala para ela que não foi isso que ela pediu uma vida em que ela não deixou o gato sair de casa. E essa foi a vida que a Nora viu. Só que o que a Nora não sabia na vida raiz dela era que o gato dela tinha já uma doença grave de nascença no coração e ele ia morrer já com pouca idade. E em todas as vidas em que ele viveu mais ou menos o mesmo tempo em que na vida em que ele foi atropelado. A única diferença é que na vida que a Nora acabou de experimentar, essa vida paralela em que ele estava morto debaixo da cama, ele morreu um pouco mais tarde daquele mesmo dia, mas ele ia morrer no mesmo dia. E que embora os primeiros dias, os primeiros anos de vida desse gato tinham sido anos difíceis, morando na rua, o período em que ele passou com a Nora foi o melhor ano da vida dele. E é muito interessante isso, porque no livro, logo depois que ela vive essa vida, ela volta para o livro do arrependimento que a gente comentou anteriormente. E um dos últimos arrependimentos dela, antes dela decidir se matar, que foi não conseguir tomar conta do gato direito, aos poucos sumia do papel, porque ela viu que esse arrependimento não era verdade. Ela se conscientizou, né? Veja que interessante, quando a gente fala em perfeição divina, que tudo tem a sua perfeição, tudo está onde deve estar, é isso. Não existe escolha certa ou errada, porque cada escolha está na sua perfeita ordem divina. No primeiro momento, a gente acha que somos culpados pela morte de alguém, ou nos culpamos por alguma situação que a gente rotula como sendo errado ou ruim. E, na verdade, aquela escolha, aquela morte, aquele acidente, aquele fato foi uma providência divina. Foi o universo agindo dentro da sua perfeição e nos levando para o lugar onde a gente deve estar. Na PNL, na programação neurolinguística, a gente usa um termo que é alucinar. É um comportamento que todos nós temos, de imaginar acontecimentos que só estão presentes na nossa mente. E porque a gente acredita nessas alucinações, muitas vezes nós tomamos decisões que não são contribuição para nós. Enganados que fomos por essa forma de funcionar, imaginando cenários que só existem, de novo, nas nossas mentes. A gente imagina, a gente quer aquilo, a gente quer que seja daquela forma, mas aquilo não é de fato. E outra coisa, rapidamente eu vou comentar, depois a gente pode desenvolver um programa sobre isso. É como a Bia comentou, ela largou a banda, né, na primeira história, ela largou a banda porque ela achou que ela estava com ansiedade, com depressão, né? Ela rotulou algo, gente, que na verdade ela estava seguindo um saber dela, não era por ali, né? A escolha que seria mais contribuição para ela naquele momento era se afastar mesmo da banda, né? Pro irmão viver. E na verdade ela rotulou como sendo uma ansiedade, uma depressão. Então também, cuidado quando a gente rotula muitas coisas, né? Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade.
Muitas vezes influenciada, né? Porque nesse Influenciada. caso E ela às foi vezes é um aviso, influenciada né, do pelo seu amigo corpo. e pelo irmão, Sim, né? Que atribuíam a ela o fato da banda não ter prosperado porque ela Isso. saiu. e às vezes não, o nosso corpo sempre vai nos avisar, né, das melhores escolhas. Ô Bia, no livro também tem uma coisa chamada sliders. Né? O que é Exatamente. isso? Que conforme você vai lendo o livro, você passa a se questionar, né? Por que uma biblioteca? Por que a Nora teve essa oportunidade? Em uma das vidas em que a Nora experimenta, ela encontra um homem francês chamado Hugo, que assim como ela, estava entre a vida e a morte e tinha essa possibilidade de experimentar várias vidas com decisões diferentes. Só que o que é interessante é que, diferente da Nora, o Hugo, ele não tinha uma biblioteca, ele tinha uma locadora de filmes. E ao invés da bibliotecária de infância da escola da Nora, quem ocupava essa posição de guia era um tio muito querido dele que não tinha nada a ver com o filme, né, com uma locadora. E aí nessa conversa com o Hugo, ele conta pra ela que ele conheceu outras pessoas como eles dois antes, que estavam nessa mesma situação, e que ele chamava essa pessoa de sliders, por deslizar entre várias vidas, né? E que para cada um aparecia de uma maneira diferente. Então, para Nora era uma bibliotecária, para o Hugo era uma locadora de filmes, mas para outras pessoas era uma galeria de arte, um cassino, um restaurante. Só que, mesmo sendo diferente, todos seguiam um mesmo modelo. Tinha sempre uma espécie de guia, que era só uma pessoa. E essa pessoa era sempre alguém que ajudou a outra pessoa que estava entre a vida e a morte em um momento significativo da vida raiz daquela pessoa. E o cenário era sempre um lugar com um valor sentimental para aquela pessoa. E geralmente, quando eles chegavam nesse lugar, tinha uma conversa com aquele guia sobre a vida raiz daquela pessoa que estava entre a vida e a morte. Sim, nesse contexto, a gente pode associar com técnicas que a gente usa da hipnoterapia, da PNL, onde a gente usa aquilo que tem sentido, aquilo que tem valor para a pessoa, aquilo que o subconsciente da pessoa vai entender como sendo possível. O que tem sentido é a história vivida pela pessoa. E muitas vezes a gente diz assim para o outro, né? Por exemplo, a pessoa comenta, eu vivi tal coisa, e você diz, isso aconteceu comigo, eu fiz, eu agi de tal forma e deu certo, faz isso também. Não, gente, isso não funciona, né? Aquilo que pode ser bom para mim, para o outro que viveu uma outra história, num outro contexto, não fará sentido algum. Então a gente tem familiares, símbolos, crenças que adquirimos. E isso tem valor para a gente. E o mesmo ocorre que um outro, né? Então isso tem que ser muito respeitado. O que a gente chama na hipnoterapia de congruência. Exato. Né? A mente, ela só aceita aquilo que é congruente. E ela recusa tudo que é incongruente. A hipnoterapia é uma técnica extremamente eficaz exatamente por isso, porque ela vai entender o que funciona para aquela pessoa e vai trabalhar as necessidades daquela pessoa, considerando o que a mente daquela pessoa considera congruente. Então não fazia sentido para esse personagem que a Bia comentou ir para uma biblioteca, que para ele não significava nada. Para ele funcionava mais uma locadora. Uma locadora, perfeito. Muito bem. Mas diante disso tudo aí, Bia, ela experimentou vários livros, vários lugares, teve experiências, outras que não, aquilo que o autor chama de vida raiz. A pergunta que fica é, existe uma vida perfeita? Então, isso também é muito interessante no livro, porque depois da Nora experimentar várias vidas, ela encontra finalmente uma vida em que ela é realmente feliz, uma vida que ela gostaria de viver, que ela percebeu como o amor é importante na vida e como o amor faz com que tudo tenha sentido. Só que a gente não vai falar muito dessa vida, porque apesar de a gente estar falando alguns spoilers, é só uma pincelada de tudo que o livro traz, vale muito a pena ler, quem tiver interesse. Só que mesmo nessa vida em que ela entende como uma vida perfeita, ela ainda está incomodada porque ela se sente uma impostora. Porque apesar dela estar naquela vida e gostar muito, ela não conquistou nada daquilo. Ela chega até a falar que para ela é como se ela estivesse assistindo um filme começado pela metade. E aí, nessa vida, ela também encontra com outras pessoas que ela conheceu na vida raiz, como, por exemplo, um caso interessante é um adolescente que, na vida raiz, ela dava aula de piano, que era o único aluno dela, e que ele era muito talentoso, e que antes dela decidir se suicidar, a mãe falou que ele ia parar as aulas, né? E aí, nessa vida em que ela entende como perfeita, ela encontra esse rapaz sendo preso pela polícia.
E aí ela fica desesperada, e quando ela entra em contato com ele, vai falar com ele, fala, não, mas e a música? O rapaz fala que ele nunca tocou música, que ele nunca teve envolvimento com música. E aí ela se lembra que na vida raiz dela, a mãe pediu para ela ensinar piano pro garoto, porque o garoto estava se envolvendo com algumas más companhias, só que ele gostava muito de música e a mãe acreditava que isso poderia talvez ajudá-lo. E aí, por conta de um conjunto de sensações que fez com que ela se sentisse uma impostora, ela voltou para a biblioteca. E aí, de novo, que nem como aconteceu com o gato, ela ficou muito revoltada. Só que dessa vez, a revolta dela era tanta que a biblioteca começou a desmorar. O que significava, segundo a bibliotecária explicou para Nora, que a vida dela raiz estava acabando e que ela estava morrendo. E aí a Nora olha para o relógio, né? E o livro se chama Biblioteca da Meia-Noite, porque quando ela chega nesse lugar, o relógio não anda mais do que a meia-noite, e ela percebe que o relógio, ao invés de estar congelado, ele estava passando o tempo e os minutos estavam começando a rodar. A biblioteca ia desmoronando. Desmoronando. E a Nora começa a pedir para a bibliotecária para fazer alguma coisa porque ela não quer morrer, ela quer continuar vivendo. Apesar de tudo isso que ela passou e apesar de ela ter chego lá porque ela queria se suicidar, ela não quer mais. E aí a bibliotecária falou que só tinha um livro que não estava pegando fogo, que não estava no meio da destruição, e emprestou uma caneta para a Nora e falou para ela procurar esse livro. A Nora, então, com muita dificuldade, encontra esse livro e quando ela abre, ele está em branco. E aí ela entendeu que ela que tinha que continuar escrevendo. E aí também é interessante porque ela começa a escrever assim. Ela pega a caneta e escreve. Nora precisa viver. Nada acontece, ela continua na biblioteca. Aí ela escreve de novo. Nora decidiu viver. Nada. Nora estava pronta para viver. Nada. Então ela fecha o olho e escreve com as letras maiúsculas, com a mão firme, algo que ela diz que está sentindo em todas as células do corpo dela. Tudo maiúsculo ela escreve. Eu estou viva. E aí ela acorda na vida raiz dela. Legal. Nós vivemos acreditando que não somos, né, importantes na vida do outro. Que nossas escolhas não influenciam na vida do outro, do próximo. Veja o que ocorreu com o aluno que foi desviado das drogas. A Nora, né, na vida raiz, teve uma importância fundamental na vida daquele menino. O fato dela ter ensinado piano fez com que ele se interessasse pela música e se afastasse das drogas. E quando Nora fecha os olhos, né, e a Bia fala assim, sentiu com todas as moléculas do seu corpo, olha de novo o corpo sabe. Ela volta, no momento que ela fecha os olhos, ela volta a olhar para dentro dela, para dentro de si, né? No momento de ligação dela com o ser maior dela. E ela encontra a certeza, a verdade dentro dela. E escreve em letras maiúsculas. Eu estou viva. Veja o que ela diz, eu, com letra maiúscula, reconhecendo a sua divindade, o alto amor, e volta para a vida que ela estava vivendo, né? E isso mostra que, apesar de termos vivido várias vidas, várias personalidades múltiplas, como a gente fala, né, como a gente usa na apometria, todas elas fazem parte do nosso espírito, do nosso ser superior. A gente vive na atual encarnação como sendo, gente, você pode ter certeza disso, como sendo a nossa melhor versão. Acredite nisso. Eu tenho certeza que tudo que vivemos, tudo que escolhemos, está inserido nessa perfeição divina. E tudo faz parte do nosso ser maior, tudo faz parte das nossas experiências e constitui o nosso eu maior. É isso mesmo, mas e aí, Bia? Qual que é a mensagem final? Qual é a grande lição que está presente aí depois que a gente conclui a leitura da Biblioteca da Meia-Noite? Então, eu acho que o livro ele traz várias lições que cada fase da sua vida que você lê, você vai entender algo diferente, assim como qualquer obra artística, né? Depende do momento que você vive, ela faz um sentido para você. Só que eu entendo que uma das lições principais do livro é que é muito fácil a gente comparar os lados positivos de uma versão da nossa vida que a gente nunca viveu com os desafios de uma vida em que a gente está vivendo. Exato. Só que a questão é que não importa qual o caminho que aquelas escolhas teriam nos levados. O legal da Biblioteca da Meia-Noite é que depois que a Nora entende que pouco importa as decisões que ela tomou até aquele momento da vida, o que importa mesmo para ela são as decisões que ela ainda vai tomar. E é justamente porque ela viveu todos esses universos em que ela sabe que ela tem dentro dela a possibilidade de ser tudo aquilo que ela quiser. Porque ela viu que existe uma versão dela
que está vivendo uma determinada vida. Então ela, na vida raiz dela, também pode. Sim, exatamente. Qualquer semelhança com física quântica não é mera Não coincidência, com certeza. Uhum. E a gente até trouxe um trecho aqui do livro, porque a Nora, depois de viver tudo isso, fala muito bem o que é. É um trecho editado, a gente tirou algumas partes para não contar todo o livro, mas ela escreve assim: obviamente, não podemos visitar todos os lugares, nem conhecer todas as pessoas, nem fazer todos os trabalhos, mas muito do que nós sentiríamos em qualquer vida está disponível para nós. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual a sensação de vencer. Não precisamos ouvir cada canção já composta no mundo para entender música. Amor, riso, medo e dor são moedas universais. Não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo, porque já somos infinitos. Enquanto estamos vivos, carregamos em nós um futuro de possibilidades multifacetadas. E é interessante também pensar até no que o Chico falava, né, o Chico Xavier, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E essa é uma lição muito importante para nós. Nossa, gente, é lindo, né? Nós não precisamos jogar todos os jogos, não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo. Nós só precisamos viver o presente. Nós só precisamos ser. E saber que apenas nós somos. Né? Somos infinitos, como a Bela falou, onde todas as possibilidades estão disponíveis e são possíveis. Todas as possibilidades estão disponíveis e são possíveis. E todas têm a sua perfeição divina. Isso é pura física quântica. Exatamente. Né? Eckhart Tolle fala muito sobre o poder do agora, né? Sobre a importância da presença, da gente se dedicar integralmente àquilo que a gente está vivendo naquele momento e se livrar dessa tirania da mente que faz com que a gente saia do momento presente o tempo todo, que a gente se desligue daquilo que a gente está fazendo agora, porque pensa comigo, querido ouvinte, o que você tem é o que você está fazendo agora. Absolutamente nada do que foi, do que passou, vai fazer diferença para você neste momento. Sim. E absolutamente nada do que vai acontecer no futuro, que muitas vezes a gente projeta de um jeito e acontece de outro, vai fazer diferença agora. A única coisa que existe é o agora, é o momento presente. E você sempre essa frase do Chico, ela é muito emblemática nesse sentido, né? Porque a decisão de recomeçar agora para fazer um novo fim, ela está no presente. A gente só faz o nosso futuro vivendo o presente. Exatamente. Então, aquilo que você quer, viva agora, né? E você sempre pode escolher a todo momento, né? Se você se questiona, se eu tivesse feito aquela faculdade ao invés de essa, faça. Se eu não tivesse perdido contato com aquele grupo de amigos, entre em contato de novo. Isso. O importante não é o que aconteceu, é o que você vai fazer a partir de agora. O seu sentir, né? Eu só destacando o que ela fala, amor, riso, medo e dor são moedas universais. Gente, faz parte, principalmente da humanidade, né? Da experiência na matéria. Na matéria. Então, assim, como nós já comentamos, a dor vai acontecer, né? O riso, a alegria, o choro. Vamos nos permitir ser humanos, sentir esses sentimentos, sem rotulá-los, sem definir que aquilo é ruim pra gente. Acreditando de novo que tudo está de acordo com uma ordem divina. Tudo está de acordo com a sua perfeição divina. Bia, me diz uma coisa, né? Quando a gente tem contato com qualquer obra artística, seja um filme, um livro, uma série, uma exposição, não importa, né? Um espetáculo de teatro, o que for. A arte tem um poder de transformação na gente. Ela impacta a gente de alguma forma e a gente, a partir daquela experiência, a gente se modifica, a gente se renova. Sim. O que a leitura de A Biblioteca da Meia-Noite provocou em você de transformação? Eu acho que é justamente essa conscientização que eu comentei anteriormente, que é saber que existe um universo de possibilidades dentro da gente, que a gente pode sempre, se existe uma versão minha que vive determinada vida, então eu também posso viver essa vida. Eu tenho o potencial dentro de mim para viver essa vida. E a lição principal do livro, que é os arrependimentos, traz isso também. Você entender que se eu tivesse feito tal escolha, talvez você estaria em um lugar em que você estivesse ainda mais insatisfeito. Então, entenda que tudo está exatamente como deveria ser,
que você está no caminho certo, apesar de você ter arrependimentos, porque todo mundo tem, e agora você tem que escolher o que você vai fazer daqui para frente, e não olhar para o seu passado e imaginar o que você teria feito se você estivesse naquela situação ficar novamente. presa no passado, né? Que esse sentimento nos leva para isso mesmo, ficar preso no passado. É muito legal essa mensagem do arrependimento, né? Porque no final das contas o arrependimento é um indicativo que você pode ter para você daquilo que você poderia ter feito e não fez. E a possibilidade de fazer é algo que está latente em todos nós. A gente pode simplesmente escolher fazer e ponto. Então aquela história de, estou velho demais para fazer uma faculdade e trocar de carreira. Mas por quê? Qual o problema? Né? Cora Coralina foi escrever o seu primeiro livro e fazer sucesso com 80 anos de idade quase. Não, e todas as nossas experiências são experiências do espírito. Né? A gente acha que vai acabar aqui, não, né? Morri, acabou, não. Você leva né, todo o seu conhecimento. Como a Bia falou, que legal isso. Né, que ela teve essa percepção de toda a potência. Se eu posso viver qualquer vida, né, eu tenho uma potência incrível, que eu posso ser o que eu quiser. Basta escolher. Basta, né, se encorajar e escolha. De novo, são infinitas as possibilidades. Infinitas possibilidades. Querido ouvinte, eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você esse programa de hoje. O livro, A Biblioteca da Meia-Noite, está à venda aí em todas as lojas. Se você quiser conhecer outros títulos que têm, assim como a Biblioteca da Meia-Noite, um poder gigantesco de expandir a nossa consciência, você pode acessar o nosso site. A gente deixa lá sempre uma lista de recomendações, né, de livros e às vezes de espetáculos, de coisas legais que a gente mesmo experimenta e a gente acha legal compartilhar. Entra lá no nosso site bim91.com.br/livros. Aí você já vai direto para a página dos livros, ou se você quiser navegar é só bim91.com.br. BIM se escreve B de bola, I de igreja, M de Maria. Na semana que vem a gente volta, mas se você quiser até lá ter mais acesso, mais informações a respeito do nosso trabalho e de tudo que a gente pode compartilhar com você, você pode acessar as nossas redes sociais. O meu Instagram é o @edgarbim, o da Eliane é o @elianebim, e o nosso canal no YouTube, onde o vídeo desse programa vai estar disponível, talvez amanhã ou no máximo na segunda-feira. Você vai lá pesquisar no canal do YouTube por BIM91. Isso, aproveite, se inscrevam lá, compartilhem os nossos vídeos, deixe seu like, né, para o YouTube mostrar para mais pessoas os nossos vídeos. Para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e poder compartilhar com mais pessoas. E se você quiser entrar em contato conosco para agendar uma consulta, seja de hipnoterapia, seja de psicanálise, seja de constelação familiar, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp para a Eliane no número 11 98420 9959, 11 98420 9959, ou para mim no número 11 97274 7997, 11 97274 7997. Querido ouvinte, tenham todos um excelente final de semana. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, boa semana para todos. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, obrigada, Beatriz, pela participação. Tenham todos uma excelente semana, que todos sejam abençoados.